Vamos lá, hoje, o que está muito comum? Hoje está muito comum a gente ver esses produtos aqui, que são mais práticos. Colocar já pronto, muitas vezes a criança mesma que monta a lancheira. Então, o que a gente pode fazer? Tornar prático uma opção tão gostosa quanto, que a criança vai gostar e divertida também, porque aqui a gente sabe que tem o personagem na embalagem para ficar mais lúdico. Então, eu até trouxe alguns acessórios para a gente conseguir fazer de forma lúdica, divertida, uma lancheira divertida para a criança. Então a gente encontra essas embalagens. Encontra. Sim. Canetinhas que pode pintar as bolachinhas, em vez de comprar. E olha só que interessante, em vez de comprar aquela bolachinha pronta, que já vem sempre aquele mesmo desenho sempre, se a criança pintar a bolachinha, olha o quanto que vai estimular a criatividade, imaginação. Exato. O lanchinho já torna diferente antes de chegar na lancheira. Você está falando da confecção do alimento, é isso? Isso. E aí usa... ali, olha aquele eu trouxe a biscoitinho foto. Nutellão. São canetinhas, então, com a tinta comestível, isso? Isso mesmo. Olha esse Olha desenho. lá que bonitinho, Abinal. boa, Essa olha. fui eu que fiz esse desenho. É Não sou eu que mesmo? criou de desenho. Então a receitinha, feita em casa, a criança pode participar, Exato. pôr a mão na massa, Isso depois fazer o mesmo. desenho. É claro que a criança vai ser estimulada a comer. Ai, que fofucho. Os Você fez óculos. também um pastelzinho? Eu que fiz o pastelzinho também. Ai, Receitinha, é tudo nutricionista prática. de mão na massa na cozinha mesmo. Olha os ovinhos ali que dá para colocar até O óculos. Colocar o óculos, né? Dá para colocar Que esses bonitinho. óculos no bolinho, por exemplo. Dá para colocar no muffin esse óculos. Olha que divertido. A criança mesmo vai montar, vai ficar muito mais Esses divertido. brinquedinhos aqui são seus? São. E aí você usa isso no seu consultório, em algum momento com a criança, com a família? Isso, uso sim, todos esses brinquedinhos. E eu uso muito também no meu Instagram, mostrando ali como montar a lancheira para trazer de forma prática mesmo. Sim. Agora, quando você diz, por exemplo, para fazer o alimento, Sim. gente, aí que está o problema. O boletim de ocorrência é que muitas vezes os pais, as mães, não têm tempo de Sim. fazer comidinhas. E aí a gente vai recorrer a essa coisa pronta. Sim. Aí a gente vai cair na estatística da obesidade infantil. Aí a gente vai cair no adoecimento de muitas comorbidades relacionadas a isso. A gente precisa tomar alguma decisão na vida, Mel. Nem que seja se organizar. Como é que se orienta os seus clientes, as mães, para se organizarem, face de ter pouco tempo? Sim, eu aconselho sempre, quando for escolher primeiro um produto industrializado, saber escolher um bom industrializado para conseguir mesclar, porque vai ter momentos ali que é muito corrido. Não vai dar tempo de preparar. Então, se você tiver ali na sua despensa industrializados do bem, ficar muito atento, as pessoas normalmente ficam muito atentos só naquela tabela, valor calórico, não. Olhar realmente ali a lista de ingredientes e ver quais são os ingredientes desse produto. Se tem uns nomes esquisitos ali que não são considerados alimentos, então é bom evitar. Por exemplo, batatinha mesmo, um salgadinho de batatinha, que esse é um dos campeões da lancheira, né? Salgadinho de batatinha. Batata, saudável. Então, hoje nós temos a batata que ela tem só batata, óleo e sal. Tem só um que é batata e sal, uma batatinha assada. E nós temos a batatinha de salgadinho, que tem um monte de ingredientes ali na lista. Então, por exemplo, glutamato monossódico não é alimento. Por exemplo, alguns açúcar. Tem alguns salgadinhos que eles ainda adicionam açúcar. Adicionam para aumentar a validade do produto e para ficar mais gostoso também, que foi o que a gente comentou. Excesso de sal. Excesso de sal. Ainda que determinados alimentos, por legislação, hoje já vem com a especificidade Sim. de sal em menor quantidade, gordura em menor quantidade. Mas, menina, tem uns que você olha assim, excesso de gordura trans. Você ainda tem coragem de comer aquele negócio. É muita coragem nessa vida, né? Inclusive até, Darley, de alguns ali, ó, tem um pacote de bolachinha ali, que ela já vem escrito, né? Alto... Teor de açúcar, de gordura. Alto teor de Essa até açúcar aqui, e ó. gordura. Aqui, ó. E é isso, ó, olha Leva lá, a ela até lupa, vai né? mostrar pra gente. É isso mesmo. Essa uma lupa lá, ó. Eu Alto. mesma sou uma que precisa da lupa para enxergar as coisinhas, ó. Olha aqui que pequenininho.
Então, muita atenção na lista de ingredientes. Melina, é verdade que o primeiro item que vem nessa lista de ingredientes é o que tem em maior quantidade? Perfeito, sempre. É sempre em ordem decrescente. O primeiro é o que tem maior quantidade no produto. Então, se o primeiro ingrediente é açúcar, deve ser consumido com moderação. Ou eliminar. Ou eliminar, sim. Se for Preferência, possível, se for de possível. preferência. Você organizou aqui uns conjuntinhos de Sim, comidinhas. Vamos sim. voltar a eles, então? Sim. Então, de tornar também de forma... Então, quando a gente vai aqui para preparação, né? Ok. Tornar de forma prática, eu gosto muito de receitinhas práticas que dá para você preparar tanto no micro-ondas, ou se for preparar igual essas bolachinhas. Dá para criança preparar, que eles adoram, essa parte mais trabalhosa, de pôr a mão na massa mesmo, igual massinha. E depois a mãe ou a avó só leva para o forno. Também tem essa alternativa. Também pode ser congelado. Quando preparar, eu sempre gosto de preparar, eu mesma, né? A nossa vida é muito corrida. Preparo uma maior quantidade, congelo. No freezer dura 30 dias congelado. Então, ou seja, não precisa preparar todos os dias. Já é uma alternativa para mesclar aqui. É sempre buscar trazer mais prático aquilo que a gente quer estimular, o consumo. Uma ideia que eu gosto muito, eu sinto muito falta de fruta nas lancheiras das crianças, muito falta de frutas. Então, até esse picolé de melancia é uma forma de deixar, quando compra a melancia, já deixar assim na geladeira para facilitar. Então, a criança quer comer alguma coisa, ela vai abrir a geladeira, ela já vai pegar ele pronto. É claro que tem uma certa dificuldade de pôr na lancheira se ela não for térmica, né? Sim, Mas assim, sim. para consumir em casa. Sabe que quando você diz assim, de levar a criança a pôr a mão na massa, fazer Sim. junto, etc., isso tem muito valor acrescentado, que é assim, da conexão entre filhos e seus pais, ou Sim. os avós, enfim, os cuidadores. A conexão, o tempo fora da tela. É um jeito de tirar Exato. seus filhos da Perfeito, tela. perfeito. As crianças adoram novidade, adoram elas próprias fazer e dizer eu que fiz. Então, muitas vezes você, pai, mãe, ficou assim, meu Deus, o que eu faço para tirar essa criança da tela, da televisão, para ela ajudar, para ela participar? Isso aqui é educativo. Sai do campo da alimentação para a educação e da interação familiar. Guarda isso para você pôr em prática, que você vai ver a diferença. E até porque você trouxe uma coisa muito importante. Isso depois as crianças elas vão replicar quando elas tiverem a família delas, passar de geração para geração. Memória A afetiva. memória. Nossa, É. perfeito. E esse lanchinho, aqui vai mais uma ideia também. Olha o quanto isso é benéfico. Essa lancheira vai chegar muito mais atrativa por um lanchinho feito pela criança também. Que normalmente as mães é aquele sacrifício, é aquela briga para tentar experimentar um alimento novo. Então já é também uma ideia. Então, quando faz esses biscoitinhos diferentes, gostosinhos, e ele próprio, ele vai chegar com orgulho. Sim, Menino, o biscoito isso eu acontece. que fiz. Aí o coleguinha vai ficar querendo também, né? Isso acontece, isso é muito comum. Teve uma vez, até tem uma receitinha que eu adoro, que é um muffin de abobrinha. Que a abobrinha é o mais temido, né? Aham. Abobrinha e chuchu. Então eu inventei um muffin de abobrinha e foi um sucesso. Olha isso! Os amiguinhos, no final a criança teve que levar para todos os amiguinhos experimentarem. Então, Olha que pelo que eu legal. entendo, você facilita a vida dos pais, das famílias, Sim, ensinando esse é o intuito. receitinhas. É. Esse é o seu trabalho. Sim, sim. Tratando realmente é uma dor muito grande. É a mãe ali. Eu cuido de muitas criancinhas também diabéticas, com diabetes tipo 1. Então elas vêm com muito essa dor mesmo, né? A lancheira do meu filho, né, vai precisar ser diferente. Meu filho vai ficar com vontade dessas coisas. Aham. Então, na verdade, o intuito não é a criança passar vontade. Pelo contrário, quando a criança muda, quando a gente faz essa reeducação alimentar, a lancheira da criança fica muito mais gostosa. Porque, normalmente, a criança leva sempre as mesmas coisas, sempre aquele mesmo lanche.